existe uma proposta de um professor chamado Francis Wolff, num livro chamado Civilização e Barbárie, em que ele faz a seguinte pergunta: quem é o bárbaro atual? O livro, organizado pelo professor Adalto Novaes, se chama Civilização e Barbárie. E um dos primeiros artigos pergunta quem é o bárbaro. A tendência grega tradicional era dizer: é bárbaro quem não fala grego, quem está fora da minha cultura. Para o latino, é bárbaro todo mundo que está fora do mundo romano. Para o chinês, é bárbaro todo mundo que não seja chinês. Bem, o bárbaro era visto como não civilizado. A proposta desse texto é pensar que a barbárie floresceu, por exemplo, no exemplo citado, o nazismo, no país mais culto da Europa, que era a Alemanha. No país que lia Kant em alemão. Tentem imaginar o que é isso, ler Kant em alemão. O país que lia Kant em alemão, que produziu Bach e Beethoven, que para os austríacos, Beethoven é austríaco e Hitler é alemão, e para os alemães, Beethoven é austríaco e Hitler o país que produziu tanta cultura formal sediou uma das experiências mais bárbaras do século XX, e um modelo de barbárie. O que propõe o Wolff nesse texto? É bárbaro todo aquele que propõe, com a sua teoria, a exclusão do outro. É civilizado, seja um índio Yanomami ou um alemão, todo aquele que propõe a aceitação da existência do outro. Então ele foge ao termo civilização e barbárie tradicional, oferece uma saída para este caminho e vai nos dizer exatamente isso. Acho que o fundamentalista que prega a eliminação do outro deve ser tratado como racista, ou seja, como uma patologia, que deve ser educado e, em segundo caso, não sendo possível a educação, deve ser encarcerado. Por quê? Porque não é possível conviver com pessoas que querem me excluir da humanidade. Não é possível. O racismo é um problema tanto patológico, como baixa inteligência, como falta de caráter. É uma combinação das três coisas. O fundamentalismo não precisa ser falta de caráter. Eu ainda acho que se pode educar para a tolerância ativa, princípio que eu defendi quando elaborei os 5 volumes para o ensino religioso em São Paulo, que é o ensino leigo, não baseado em nenhuma religião. Nós propusemos nesses volumes o chamado tolerância ativa. O que é a tolerância ativa? Não é que eu tolero que você seja presbiteriano e eu católico. Não é que eu tolero. Eu acho fundamental que exista essa diversidade. E não existiria mundo, e o mundo seria um lugar terrível, se você não fosse presbiteriano e eu católico. Isso é tolerância ativa. Não é que eu diga assim, não, até tolero o gay, desde que não chegue perto. Né? Não, é fundamental que existam gays. É fundamental que existam pessoas de diversas etnias. É fundamental que existam diversas opiniões, inclusive contrárias à minha. Essas divergências tornam o mundo um local rico. Quem aceita isso é civilizado. Quem não aceita isso é bárbaro. Pode falar 10 línguas, continuará sendo um bárbaro. Ou seja, eu compartilho dessa ideia de que o fundamentalista violento, tal como o racista e tal como o pedófilo, tenham que ser reeducados, talvez educação formal, eletrochoque, prisão, alguma coisa que funcione, e não funcionando ele tem que ser isolado da sociedade. Ou talvez se pudesse escolher uma ilha para onde se mandassem todos esses tipos de pessoas que querem excluir os outros. Só os violentos? Como? Só os violentos? Só os violentos. Porque se não for a violência, se apenas disser, na minha concepção você vai para o inferno, isso não me afeta. Isso não me afeta. Isso é apenas um problema de debate. Na verdade, o limite da liberdade é o limite de eu poder expressar e a questão da defesa da dignidade do corpo, em particular. Agora, se alguém acha que eu vou para o inferno por algum motivo, eu também reconheço o direito dessa pessoa de me mandar para o inferno. Como se atribui a Voltaire, mas não é dele, curiosamente, eu não concordo com uma palavra do que dizes, mas defenderei até a morte o direito de o dizeres. Não é dele, mas é uma frase que ilustra bem o pensamento de Voltaire. Tolerância. É fácil ser tolerante com a ideia parecida com a minha. É difícil ser tolerante com a ideia oposta à minha.